Uma boa noite a todos. Que a luz do Mestre Jesus possa iluminar a nossa compreensão, mas que essa luz não fique somente no nosso entendimento. Que ela possa acessar também os nossos corações, que é onde a transformação que a doutrina espírita nos apresenta acontece de fato. Hoje, já deu para perceber, até pelo nome, da reflexão, que ela vai ser um pouco provocadora. E eu acho que ela ainda cabe também, porque apesar de nós estarmos em fevereiro, o ano só começa quando? Depois do carnaval. Então acho que ainda dá tempo para a gente pensar nisso. Pensar um pouco sobre o que a gente faz quando está chegando o fim do ano. A gente começa a refletir sobre tudo que passou e a gente começa a imaginar o que a gente pode fazer para o próximo. Como o próximo ano pode ser bom. O que a gente deseja para as pessoas na virada do ano, Feliz Natal e um próspero ano novo. O que a gente faz na noite do ano novo? Tem gente que come lentilha. Para quê? Dinheiro. Aí não pode comer animal que cisca para trás, senão todo mundo sabe disso, Aí tem gente que se veste de vermelho, tem gente que se veste de amarelo, tem gente que se veste de branco. Quem se veste de vermelho ou rosa está querendo o quê? Amor. Amarelo, dinheiro. Branco, olha lá. A gente já sabe tudo que a gente precisa para passar o próximo ano bem. E funciona? Funciona. Funciona. A gente está fazendo até hoje, ué. Mas o primeiro ponto para a gente refletir é, de fato, como a gente faz para viabilizar tudo isso na nossa vida. Além da cor da roupa, além de comprar lentilha, tem gente que não come lentilha o ano inteiro, só come no dia primeiro. Além de fazer tudo isso, como que a gente viabiliza isso na nossa vida? Os nossos desejos e as nossas vontades. E aí, fazendo uma provocação um pouco maior, o que a gente vai fazer com a prosperidade que a gente pede? Se te dessem essa prosperidade agora, o que a gente faria com isso? Se te dessem o amor que você quer agora, a paz, será que a gente sabe de verdade o que é isso? Será que no momento evolutivo que a gente está, onde a gente já tem inteligência, a gente já tem livre-arbítrio, Deus vai dar para a gente o que a gente deseja empacotado, com um laço lindo, e entregar e falar, você quer paz? Toma a paz para você. Na realidade, quando a gente pede paz, Deus olha para a gente e faz assim, tem um lugar que está precisando de paz. Ele quer paz. Então ele vai trabalhar pela paz. Então eu vou pôr ele lá. Porque ali está precisando de paz. E aí a gente chega no meio do caos. Só que a gente quer que alguém venha trazer paz para a gente, Aí a gente pede paciência. Como a gente está num processo de aprendizado, a gente precisa desenvolver a paciência. Então Deus coloca a gente num lugar onde vão trabalhar e testar a nossa paciência. Será que a gente está pedindo certo o que a gente quer no começo do ano? Quando a gente pede felicidade, todo mundo aqui quer ser feliz, não quer? Mas o que é ser feliz? Vocês já pararam para refletir nisso?
Ah, ser feliz é ter uma vida boa, não é? O que é uma vida boa? É tão subjetivo? Será que uma vida boa, para mim, é a mesma coisa que uma vida boa para outra pessoa? Mas será que não deveria ser? Quando a gente estuda a doutrina e a gente vai acompanhando o processo evolutivo que está ali no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trecho, logo nos primeiros capítulos da terceira parte do Livro dos Espíritos, que a pergunta é sobre as leis naturais e as leis de Deus. E a resposta que vem para Kardec, Kardec fala assim, o que são as leis naturais? Né? O que são as leis de Deus? A resposta é, as leis de Deus são aquelas, as leis naturais são as leis de Deus. E nós não conseguimos ser felizes quando dela nos afastamos. Ali ele está falando sobre as leis divinas. E aí vem uma resposta já falando o seguinte, ó, se você não seguir as leis divinas, você não vai ser feliz. Ou seja, a felicidade, ela é um caminho comum para todo mundo. Comum no sentido que todo mundo vai alcançar. Sabe por quê? Todo mundo vai alcançar porque a gente vai alcançar a perfeição. E perfeição e felicidade está junto. E a gente não vai alcançar a perfeição porque a gente é a última bolacha do pacote. A gente vai alcançar a perfeição porque nós somos criados por Deus. E tudo que Ele cria é perfeito. Mas vocês já pararam para refletir na palavra perfeição? Quando a gente fala de perfeição, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é alguma coisa que é impecável, não tem erro nenhum, certo? Só que a gente perdeu a essência da palavra. Perfeição, na composição da palavra, ela tem duas partes. A primeira parte é o prefixo per. Tem outras palavras com o prefixo per? Tem. Percentual é uma palavra. E essa palavra percentual ajuda a gente a entender o que esse prefixo per quer dizer. Esse prefixo quer dizer completo. Por exemplo, percentual é um cento completo. No caso de perfeição, qual que é a próxima parte? Feição, que vem de fazer. Então, é um fazer por completo. Logo, perfeição, da forma que a gente olha o estado final e a gente fala, nossa, uma coisa perfeita é aquilo impecável. Mas a palavra perfeição carrega em si um processo para alcançar a completude. E é por isso que a gente vai ser perfeito. Ser perfeito é alcançar o máximo possível do estágio que nós estamos. Posso contar um segredo para vocês? A gente já alcançou a perfeição de outros estágios. A própria doutrina apresenta para a gente os reinos da natureza. E que a gente passou pelo reino vegetal, isso não quer dizer que a gente foi um alface, porque a gente passou no reino vegetal em um outro planeta e deve ter sido um outro vegetal. Aí a gente passou pelo reino animal. A gente só muda de reino quando a gente alcança a perfeição daquele reino. E é por isso que a gente escuta assim, a gente vai ser perfeito, mas perfeito de verdade é só Deus. Mas que perfeito é esse, então, que eu vou ser, mas eu não vou ser? É porque eu vou ser perfeito nesse estágio. Quando eu chegar nesse estágio, eu passo para outro. Então,
quando a gente busca ser melhor, quando a gente procura seguir as leis de Deus que vão levar a gente para a felicidade, e eu disse que felicidade tem a ver com perfeição, é a gente alcançar o máximo estágio possível do nosso estado humano. Quando a gente fala de ser humano, o que vem na nossa cabeça? Uma pessoa que é humana, o que ela faz? Ajuda o próximo? Não? Pensa no próximo. Até como seres humanos, a gente ainda dá umas trupicadas, né? Então, pensando um pouquinho nisso, pensando nessa condição de construção do nosso espírito, entendendo que felicidade está diretamente ligado com o fato de eu seguir as leis de Deus. Eu vou repetir a pergunta. O que é a felicidade? A felicidade é diferente para cada um? Não. A felicidade é igual para todo mundo. Se eu acho que felicidade é diferente para cada um, é porque eu estou considerando felicidade alguma outra coisa. Se eu perguntasse, por exemplo, adoro lasanha, todo mundo tem que gostar de lasanha para ser feliz? Não. Porque gostar de lasanha não tem nada a ver com felicidade. Lasanha não foi uma boa, porque bastante gente gosta de lasanha, mas eu gosto de comida japonesa. Nem todo mundo gosta. Por exemplo, tem gente que gosta de ir pra praia. Eu não gosto de ir pra praia. Para mim, se o mundo de regeneração for na praia, eu não tenho pressa. Por isso que eu estou comentando, a felicidade ela é uma coisa distinta do que a gente reflete e do que a gente pede e do que a gente almeja. Mas então o que é felicidade? Quando a gente... Teve uma pesquisa que fizeram, eu confesso para vocês que eu não lembro quem fez e onde fez, mas eu guardei o resultado. Chegaram na rua e perguntaram para as pessoas o que elas precisavam para ser felizes. E aí veio resposta relacionada a dinheiro, veio resposta relacionada a poder, veio resposta relacionada à beleza. Aí a gente vai olhar as pessoas com dinheiro, poderosas e bonitas. Às vezes as três coisas ao mesmo tempo. Elas são felizes? Quantas não passam por processos de depressão profundos? Ué, mas ela tem tudo. Tem tudo? De fato, de verdade, nessa pesquisa, eles acabaram entendendo que a felicidade ela se manifesta na nossa vida. E lembra, né, que a gente ouve falar que nós temos, não, nós ainda não somos felizes, nós temos lampejos de felicidade. E aí tem gente que fala, é claro, eu só tiro férias uma vez no ano, vou ter só lampejo de felicidade, mas não. Nessa pesquisa eles descobriram que a felicidade ela está diretamente ligada à conquista. Quando a pessoa, por exemplo, consegue se formar numa faculdade, alguma conquista grande, ou quando um atleta consegue ganhar uma premiação, a sensação que essas pessoas sentem é a sensação de felicidade. Logo, eles descobriram que a felicidade ela está atrelada a uma conquista após muito esforço. E todo o percurso para alcançar a felicidade, geralmente a gente não considera felicidade.
Logo, quando a gente deseja felicidades para alguém, talvez o que você está desejando é: tenha muito esforço para que você alcance alguma coisa, para que você conquiste novos status. Só que quando a gente fala felicidades, a gente não pensa nisso. Tem também um outro lugar que fala sobre felicidade. Um lugar que eu fui descobrir porque, estudando também o Livro dos Espíritos, tem uma pergunta lá que diz o seguinte: o que, primeiro, né? Os espíritos, eles reencarnam para sempre, por toda a eternidade? O que vocês acham? Não, uma hora chega, né? Uma hora para. E quando é essa hora? Aí Kardec pergunta: o que é um espírito na sua última encarnação? A resposta dos espíritos para ele foi: um espírito puro, bem-aventurado. Vocês sabem o que quer dizer bem-aventurado? Bem-aventurado é sinônimo de feliz. Toda vez que fala de bem-aventurado, é igual a falar feliz. Tem um lugar que a gente conhece um pouquinho, sabe que existe, tá ali. Onde um cara, que a gente também já ouviu falar, falou sobre os bem-aventurados. Ali num livrinho chamado Bíblia, e quem falou isso foi Jesus. Ele falou isso no começo do Sermão da Montanha. E se alguém quiser procurar, está ali no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Logo no começo. Ele começa o Sermão da Montanha falando dos bem-aventurados. Ou seja, de quem? Dos felizes. Sabe o que ele fala? Ele começa assim: bem-aventurados os humildes de coração, porque eles verão o reino dos céus. Ou seja, ele está falando das pessoas que são humildes e elas vão ser felizes porque elas verão o reino dos céus. Ó, legal. Então, para eu ser feliz, eu preciso ser o quê? Humilde. Boa. Aí já vem a segunda, que ele fala assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Felizes os que choram, por que eles vão ser felizes? Porque eles vão ser consolados. Aí vem a terceira: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A pergunta que eu me faço para Jesus é: ele conhece o trânsito de São Paulo? Porque olha, nessa herança eu acho que eu estou longe de conseguir meu quinhão. Aí a próxima, ele diz o seguinte: bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão saciados. Aí, quando eu li essa primeira vez, eu tenho sede e fome de justiça. Eu tenho. Para os outros. Só que quando Jesus fala, ele está falando de sede e fome de justiça para si. Que a justiça aconteça na minha vida conforme eu realizar o que eu faço. Ou seja, feliz é aquele que espera que o que é justo aconteça com si próprio. Se você tem sede e fome, e olha que alegoria, né?
Quem tem sede e fome está precisando daquilo. Ele vai ser saciado. Aí vem a sequência, que é: bem-aventurados aqueles que têm misericórdia, porque eles receberão misericórdia. Ou seja, aqui é diretamente conectado ao amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando eu for misericordioso, eu vou receber misericórdia. Misericórdia de quem? De Deus. Aí vem bem-aventurados. Vocês percebem que a coisa só vai ficando mais difícil, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O puro de coração é aquele que consegue enxergar a pureza na obra divina, a pureza no outro. Sabe aquele cara que fura a fila? Ele também é filho de Deus. Ele também vai chegar à perfeição. É por isso que a gente, enxergando a pureza de todo mundo, a gente consegue ver Deus. Mesmo com todas as imperfeições. Aí vem uma que é brava. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem que é o pacificador? É aquele que chega num lugar que está uma zona, por exemplo, no meio de uma guerra. E ele pacifica as coisas. E por último, Jesus diz que bem-aventurados serão aqueles que forem perseguidos pelo nome dele, porque eles verão o reino dos céus. E aqui tem um ponto interessante. Ele começa com o humilde vendo o reino do céu e termina com que vão ser perseguidos vendo o reino dos céus. E mostra que isso é um percurso, uma construção, um caminho de perfeição. Um caminho onde nós entendemos pelo fato de, muitas vezes, sofrer, porque ali na segunda bem-aventurança, ele fala exatamente daqueles que choram, daqueles que sofrem, e que eles vão ser felizes porque eles vão ser consolados. A gente entender, por exemplo, que o que acontece na nossa vida é exatamente a lição que a gente precisa, enviada por Deus. E que se Ele é mais perfeito do que todas as perfeições que nós podemos alcançar em todos os percursos que nós vamos passar pela nossa existência, acho que Ele sabe o que a gente precisa, né? E aí a gente começa o ano com um monte de plano. Não, porque esse ano eu vou entrar em academia, eu vou ler 24 livros, um livro a cada 2 semanas. A lista é gigante. Agora, nas vésperas do carnaval, pergunta quantas coisas eu fiz. Agora, quem planeja, de fato, a construção do seu próprio espírito? Quem planeja a prosperidade real e não a prosperidade material? O que é a prosperidade real? É a aquisição de virtudes, pois elas são o reflexo exatamente do espírito bem-aventurado.
Dá para a gente planejar a nossa evolução espiritual? Vocês acham que dá? A gente tem mania. Acho que é por conta dessa história de a gente olhar para o perfeito e achar que o perfeito já está feito e esquece do per, que é essa construção, e a gente quer chegar na perfeição dia 25 de março. 25 de março acho que tá bom, né? Pra gente chegar. A gente tem pressa. E aí, quando a gente olha assim e fala, puxa, errei de novo, errei mais uma vez, vem uma culpa tremenda, vem um arrependimento, vem aquele sentimento de, mas eu não sirvo para nada mesmo. Às vezes a gente fica até com vergonha de fazer uma prece. Mas do outro lado, está Deus e o nosso anjo da guarda e os nossos espíritos que nos suportam, olhando e dizendo, tá bom, mais uma vez. Só que dessa vez, pelo menos, você já está incomodado. Dessa vez, pelo menos, você já entende que você errou. Talvez isso já seja um baita motivo de comemoração deles em relação a gente. Porque errar não é o problema. Se a gente for começar, por exemplo, a tocar violino, quem vai pegar um violino a primeira vez e tocar uma obra-prima de Vivaldi? Não dá. Vai sair um barulho horrível. Aí a gente errou, certo? A gente tinha um objetivo e não cumpriu. Tem algum problema nisso? Eu vou desistir, se é o que eu quero fazer, aprender a tocar violino, eu vou desistir na primeira vez que eu pegar um violino na mão? Não. Eu vou tentar, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou treinar. E até lá eu vou errar muito. Mas eu vou errar menos a cada passo que eu der. E eu vou errando menos, e eu vou errando menos, e eu vou errando menos até a hora que eu acerto. Por completo. Os erros me levaram ao sucesso. Então errar não é o problema. Errar faz parte do aprendizado. Qual é o problema? O problema é saber que alguma coisa é errada, de forma clara, e ir lá e fazer. É escolher errar. Afinal de contas, a gente tem o nosso livre-arbítrio, certo? A gente pode escolher errar? Pode. O nosso livre-arbítrio é soberano. Agora, quando a gente erra sem querer, faz parte do aprendizado. Faz parte da construção. Então, nesse aspecto, que a gente consiga ter calma. E mesmo aquelas pessoas, se a gente for refletir, aquelas pessoas que estão escolhendo errar, de alguma forma, isso vai servir para a construção do espírito perfeito que ela vai vir ser. Cada um no seu tempo, cada um no seu momento. A gente falou das bem-aventuranças, né? Vocês já ouviram falar numa coisa chamada Jornada do Herói? Jornada do Herói é uma coisa que os roteiristas se embasam para fazer
as histórias que muitas vezes a gente assiste e fica encantado. Várias histórias são baseadas nesse ciclo que eles chamam de arco do herói. E sabe como eles chamam o arco de um herói? Eles chamam o arco de um herói de aventura. Agora, olha que interessante. A palavra aventura, ela é parecida com uma coisa que a gente estava falando agora há pouco, da bem-aventurança. Só que ventura é a felicidade. Esse prefixo a, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer ausência de. Então, a história do herói é uma grande ausência de felicidade. Mas o herói, ele faz o quê no fim da história? Ele conquista, ele alcança a espaço ventura. Porque a aventura junto é o caminho para a conquista. Eu costumo comentar que no nosso processo evolutivo, nós deveríamos buscar nos tornarmos heróis. Essa é a nossa construção. E é por isso que, por exemplo, os roteiristas, eles buscam esse tipo de história para colocar nas histórias que nos encantam. Porque, na realidade, esses mitos, né, são reflexos daqueles que já alcançaram a perfeição. É um reflexo da nossa própria história. De milhares e milhares e milhares de encarnações. Agora, eu vou repetir a pergunta, depois da gente refletir sobre esses vários pontos. O que é a felicidade? Entender de fato o que é a felicidade me ajuda a fazer isso que eu comentei. O plano para a evolução do meu espírito. E o plano para a evolução do meu espírito não precisa ser uma coisa megalomaníaca. Por exemplo, esse ano eu acho que eu vou tentar ser um pouco mais paciente. E eu não preciso virar o Siddhartha Gautama, o Buda, e ficar lá, todo mundo enchendo a nossa paciência. E não dá para a gente sair do estado que a gente está para o estado da perfeição da paciência no instalar de Deus. Mas aí a gente vai atrás de alguns mecanismos. Eu vou contar até 300 antes de fazer alguma coisa. Antes de eu tomar qualquer decisão, eu vou ter que dormir uma noite de sono. Eu não vou tomar nenhuma decisão por impulso. São coisas que a gente pode marcar. E aí a gente vai e toma uma decisão por impulso. Ah, já era. Não faço mais. Não. Identifica e no dia seguinte tenta de novo. Sabe onde está isso que eu estou comentando? Na pergunta 919. A pergunta 919 do Livro dos Espíritos fala exatamente isso. Quando Kardec fala qual é o meio da gente evoluir, o que a gente tem que fazer para alcançar a perfeição, vem a resposta, como um grande espírito da humanidade já disse, conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec fala, tá bom, um grande espírito da humanidade já disse isso, e está todo mundo patinando para conseguir fazer. Como na prática a gente faz isso? Aí, essa questão é uma das poucas que o Espírito assina, dizendo qual o Espírito que falou aquilo. E é uma das grandes questões.
uma página e meia de resposta. O Espírito fala que toda noite antes de dormir, ele fazia uma avaliação de como foi o seu dia. Pensava no que ele fez de certo? Pensava no que ele fez de errado? Planejava o próximo dia para que o que ele fez certo, ele continuasse fazendo, e o que ele fez errado, ele parasse. Sabe aquilo que a gente só faz em dezembro? Ele fazia todo dia. E nesse processo, esse espírito fazia isso conversando com Deus e conversando com os seus anjos da guarda. E ele diz o seguinte: não tenham vergonha, não se impeçam de questionar o seu anjo da guarda, porque as respostas virão nesse momento. Na realidade, bom, para quem não sabe, o espírito que escreveu isso foi Santo Agostinho. E esse processo que Santo Agostinho está falando é um processo exatamente de planejamento e construção do nosso espírito. Mas, ao mesmo tempo, ele é um processo de confissão. Porque não tem como você fazer esse tipo de atitude se você não for sincero. E a sinceridade não tem nada a ver com quem nós estaremos falando. Porque vocês acham que Deus e os anjos da guarda não sabem exatamente o que está se passando na nossa cabeça quando a gente faz? Então, fazer esse processo tentando enganar o pessoal, a gente vai estar enganando só a gente mesmo. Ali tem que ser um processo de extrema sinceridade. E essa sinceridade vai ajudar a gente a nos entender. E nos entendendo, a gente consegue planejar e evoluir. Este é um grande processo de confissão. Só que diferente da Igreja Católica, por exemplo, o que Santo Agostinho está propondo para a gente é que a gente faça uma confissão direta a Deus, pedindo a Deus auxílio para a gente se transformar. E aí, um ponto interessante. Eu parei para pensar outro dia, né? Por que Santo Agostinho assinou aquela questão? Eu pensei assim, será que ele falou, nossa, a questão ficou tão boa que eu vou pôr meu nome aqui. Ela ficou top. A gente aprende no Espiritismo que o que importa é a mensagem, não quem escreveu. Baseado nisso, por que Santo Agostinho colocou o nome dele ali, naquela questão, então? O que ele estava querendo trazer e dizer pra gente, pelo fato de ter colocado o nome dele ali? Eu fui descobrir depois que tem um livro desse mesmo autor, Santo Agostinho, chamado Confissões. Livro desse tamanho, assim. Uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. Ali ele mostra como ele fez o processo. Ali você entende que Santo Agostinho, como diriam hoje em dia, era da pá virada. Antes de virar o santo, ele virou. E ali ele mostra como funciona o processo. Ele mostra e ele enxerga o quanto ele era imperfeito desde o seu nascimento. E sabe aquela historinha que a criança aprende a chorar para conseguir as coisas? Ele fala até disso no livro. Então ali eu vi que, por exemplo, Santo Agostinho assinou como uma pista. E sempre que tiver um espírito assinando alguma coisa no Pentateuco, vai dar uma olhada no que esse espírito fez. Porque tem mais informações. Tem mais coisa ali. Mas como a gente está quase acabando, não vai dar para eu falar mais dessas coisas. Cada um vai ter que buscar por si próprio. Mas aqui tem de fato uma grande chave. Na questão 919, se tiver com preguiça de ler quase 600 páginas do Confissões, lê só a 919 que já ajuda.
ali tem um grande percurso, um excelente caminho para a gente planejar a nossa prosperidade espiritual. Para a gente, quem sabe, já começar a fazer um planejamento encarnatório das nossas próximas 2 ou 3 encarnações. Vocês acreditam que já dá para fazer isso hoje? Dá. Porque o quanto de virtude eu acumular nessa encarnação é coisa que eu me libero das próximas. É coisa que eu facilito para as próximas encarnações. É nós nos enxergarmos e vivermos como o espírito infinito que somos. É aplicar o espiritismo que a gente aprende de fato na nossa vida. É isso. Contra tudo e contra todos. Porque as provocações que o mundo faz pra gente é exatamente o contrário. Quantas vezes a gente não ouve, né? Não, a gente só vive uma vez. Aproveita, que ó, isso vai acabar. Não vai acabar não. E sem trabalho, a gente não vai alcançar. Mas como a mensagem do pedir e obtereis de fato é verdade, vamos pedir, vamos trabalhar para obter e vamos buscar entender as consequências do que a gente almeja. Porque ninguém está mais em condições de receber aquilo que precisa ser construído. E a gente precisa, caso a gente queira continuar no processo evolutivo, assumir as rédeas da nossa evolução. E só depende da gente. Agora, conforme a gente for entendendo isso, a gente vai ficando apto a participar de um mundo mais feliz. Porque enquanto eu não entender nem o que é a felicidade, eu não tenho nem como entrar no mundo feliz. Porque a hora que eu entrar nesse mundo, eu vou falar, ué, é isso aqui que é felicidade? Tem como voltar? Vamos construir a felicidade junto. Uma boa noite a todos.